esse miércoles hermoso que Deus nos ha regalado, calentito, tíbio. Estava fresquito lá amanhã, não? Lá amanhã, assim, sempre é um friozito, mas depois, já o dia quedou calentito. Como um verdadeiro dia de primavera. Bueno, eu vou falar de la disciplina. Pero não de la disciplina nesse sentido de um medo, não, de castigo. Inclusive, não, a origem da palavra castigo quer dizer disciplina, não? Não quer dizer algo malo, porque a disciplina em si é buena. Sem disciplina, nós outros não podemos ser nada, não? Todos acá, se chegaram de onde chegaram hoje, ou estão aí batalhando para chegar a esse lugar. Lugar, digo, quizá os que estão estudando uma formação, quizá os que já formaram, os que têm uma empresa, os que estão buscando um trabalho. Qualquer coisa, ou estão construindo sua casa, qualquer coisa que... Ou construindo sua família, não? Ou tentando livrar-se dos traumas da vida, que todos nós outros hemos sofrido tantos traumas na vida. Todos nós outros, não? Pero a maneira de la qual eu posso huir de isso. Para que eu vou prender a lâmpada. A maneira de qual eu posso huir de isso é disciplinando-me, autodisciplinando-me, segundo a palavra de Deus, não? Então, basicamente, eu vou falar da disciplina, pero a disciplina inclui a oração, a dedicação à palavra de Deus, a búsqueda, que é nada mais do que vocês estão fazendo aqui hoje, não? O que vocês vieram a ser. Bueno, abramos nossas Bíblias em 1 Corinto. Eu me irei acá comigo mesmo, porque não marquei acá nessa minha Bíblia acá. Eu preparei a predicação e preparei mais já na computadora que acá em minha Bíblia. Pero bueno. 1 Corinto, capítulo número 9, a partir do versículo número 23, vamos a ler. Pablo, à igreja de Corinto, ensinou muitas coisas, não? Corinto era uma cidade, como eu disse, não? Aí que havia gente de todo lado do mundo, não? Cosmopolita. E havia muita cultura, e também, quando há muita cultura, também há muitas coisas boas, não? As culturas, a riqueza cultural traz muitas coisas boas, né? Diversidades de estilos musicais, de roupa, não? De vestimenta, de todo, não? De lo que é bueno no mundo, pero também traz toda a basura do mundo, não? Globalização, a famosa globalização. Quando eu era PIB, não da idade de vocês, que vocês já estão viejitos, que saí da idade de Juliana, você é até mais tico que Juliana, não? Os trabalhos... A partir do versículo número 23. 1 Coríntios, capítulo número 9, a partir do versículo número 23. Ah, não é nada, é o vento, no mais. E eu hacía muitos trabalhos, não, falando da globalização. E eu nem entendia nada do que era a globalização. Acordem-se que nessa época, em 1996, não? Estou falando 94, 95, 96... estava começando aí na secundária, não havia internet, não? Lá internet, em pessoa, não havia internet na minha época. Ou seja, a internet é algo viejo, não? Foi criada já lá depois da Segunda Guerra Mundial, pero eu estou falando acesso a nível mundial e todavia não havia a internet, havia mais uma rede mais já nos Estados Unidos mesmo, não? De onde foi criada a internet. Havia redes, não? Que se chamam intranet, pero não vou me quedar cá falando da parte da computação, da história da computação aí. Pero o que quero dizer é que essa palavra era rara
e não entendia muito, e vim entendê-la depois, quando eu estava sendo na faculdade, e aí teníamos acesso à internet aí, não? Eu me acordo que na faculdade tinha, na universidade onde estudei, tinha um laboratório de informática e teníamos uma computadora para cada aluno. Então, se aí começamos a ter acesso à rede e tudo mais, e caramba, quantas coisas, não? Eu me acordo dos primeiros buscadores, não era o Google, todavia, não? Era Yahoo, KD, que era de Yahoo, e todos esses primeiros que foram lançados, o IG, não? E todos esses buscadores que usávamos. Por que digo tudo isso? Porque isso influenciou, por suposto, em o que sou, e na internet, principalmente, influencia muito em o que somos hoje, não? E a cidade de Corinto é ótima para que nós outros demos, usarmos eles como exemplo para nós outros hoje, já que eles já viviam uma globalização numa época onde, se for mandar uma carta, tardava, não? Ano, quiçá, até para chegar, não? E quiçá toda uma vida para que alguém leve uma notícia ao outro lado do mundo, não? Del mundo, entre comillas, que o mundo conhecido aí era nada mais essa parte de Europa, Ásia e Oriente Médio, não? Ásia, Oriente Médio, digo aí, Eurásia e África, Norte África, nada mais. Era a parte mais conhecida do mundo, não que não existira, não? As outras partes, pero a mais conhecida e mais navegável aí por el mar Mediterrâneo, pero o quanto influenciava nesta população de Corinto, e eles passando, e eles, essa influência que traz em nossas vidas, essa globalização, nos genera principalmente o que chamamos hoje, em la ciência aí, de ansiedade, não? Nos produz essa ansiedade de dia a dia, que essa ansiedade hace com que nós outros desejamos mais e nunca estamos satisfeitos com nada. Pero Pablo, ele hablando a eles, dando a eles uma métrica, uma norma a seguir. Por quê? Porque quando nos disciplinamos, nós outros podemos chegar a um objetivo final, não? A um objetivo del qual nós outros esperamos. E Pablo, ele usa esse exemplo de algo que eles conheciam muito bem. De 2 em 2 anos, aproximadamente, tinham os Jogos, vamos dizer, olímpicos aí, não? Era os Jogos de, eu até anotei aqui, istmicos, se chama, não? Os Jogos Istmicos, que também tinham os Jogos Olímpicos aí em Grécia, não? E eles, por suposto, tinham atletas que se dedicavam, nesse momento, solamente a quê? A esse jogo, ou seja, estavam focados. E Pablo hace essa comparação com a vida cristiana. Nós outros, muitas das vezes, vivemos uma vida cristiana, e não digo de nossos irmãos que se envolveram um pouco louco, que criaram um montão de normas, de condutas, que têm que usar saco e corbata, e viver assim, caminhando de saco e corbata, ou tem que ter um linguagem específico de cristiano, não? Que vê que os cristianos falam de uma maneira, eu nem sei como é bem, pero habla de uma maneira diferente. Não, eu não estou falando de isso, de um estereotipo cristiano, ou de um estereotipo de uma meta e um objetivo estereóptico, não? Buscar uma santificação ou uma búsqueda mais intensa com Deus, que não seja esse o resultado final de nossa búsqueda, um estereotipo, sino realmente é o propósito do atleta. Por isso que Pablo habla do atleta, usa acá, no caso, a metáfora, o exemplo do atleta, que o atleta, ele busca e se comporta, não? Busca em todos os sentidos ganhar o prêmio. E para ganhar o prêmio, ele tem que manter uma alimentação correta, tem que ter horários para dormir, horários para levantar-se, não? E manter muita disciplina, muita regra, uma vida muito arreglada. Justamente por isso quero falar de isso. Vamos a ler o texto e seguimos falando.
Isto hago por causa del Evangelho. O que hace Pablo por causa del Evangelho? Para ser-me compartícipe dele. O que ele hace? Vamos a ver. Não sabeis que los que correm em estádio, todos a la verdade correm, pero uno solo se lleva el prêmio? Correr de tal maneira que lo obtengáis. Acá, hago um parêntese, e Pablo também lo hace, ele diz, eles correm, pero todos estão correndo, pero só um nos leva um prêmio. Diferentemente de nós outros, que nós outros somos os que já salimos a correr e já vencimos. Não? Nós outros corremos, pero já temos o prêmio, porque o prêmio é a salvação, e já lá temos. Agora, temos que buscar, que prêmio é esse que temos que buscar? Vamos dizer, agradar a Deus com nossas próprias vidas, com nossas ações. Não? Aí ele diz, todo aquele que luta, de todo se abstene. Ou seja, eu tenho que alimentar bem, no caso, acá estamos falando de físico, de corpo, porque Pablo está falando de isso, tá bem? Está usando esse exemplo. Pero ele está usando esse exemplo del físico, porque era o que eles entendiam. Ao final, estamos falando com gregos, não? Os gregos, para os gregos, era o pensamento deles era esse, não? Físico e toda essa vanidade, corpo, culto ao corpo, coisa que não predicamos isso hoje, não? Nós outros predicamos, sim, cuidar do nosso corpo para chegar a la vejez bem, não? Envelhecer sem quedar viejo, não? Envelhecer, podendo levantar-se, podendo não ser-se em cima, e todas essas coisas que ocorrem quando quedamos viejo, muitas delas vezes, não? Enfermidades devidas à la vejez, devido a uma vida desordenada. É de isso que estamos falando, não? Estamos falando de manter uma regra para uma conduta de uma vida correta delante de Deus, não solamente da parte espiritual que estamos falando, sino também de nossa parte física, emocional, cuidar de nossas emoções, cuidar de nosso físico, de nosso ânimo, porque, ao final, somos uma unidade, não? Vamos dizer, biopsicossocial, porque somos corpo, alma e espírito. Somos uma unidade. Não há como separar minha carne. Se minha carne vai mal, não, assim como estou eu, todo congestionado, não vou ter nem gana de contestar bem, não, porque eu estou cansado, dor de cabeça, e se alguém me vem falar, por aí já é uma moléstia. Sem embargo, se estou bem, não, abraço, sim, quer dar um rato mais, tomamos um mate mais, não? Mano, estou nada mais dissimulando, não? Eu não tomo tanto mate, pero é só a maneira de exemplificar. Então, devemos cuidar dele todo. E Pablo sigue dizendo, a la verdade, para receber uma corona corruptível. Está vendo? Ou seja, por isso estou dizendo, Pablo não está focando no corpo em si, porque não devemos ter esse pensamento de los gregos, devemos cuidar de nosso corpo, nada mais para quedar bem, no sentido de não enfermar-se. Pero não devemos quedar com esse culto ao corpo, que era algo que os gregos faziam, que é algo que Deus condena, porque é uma maneira de narcisismo, não? Que até os gregos usaram essa figura, não? Mitológica aí de Narciso. Pero eles correm para receber uma corona corruptível, ou seja, que essa corona se vai depreciar-se, se vai pôr feia, não vai servir para nada. Pero nós outros, uma incorruptível, uma que não se pode corromper. Uma corona que será eterna, que não se vai pôr feia, nunca, e que nada nos pode roubar, que nada nos pode quitar, que foi o que Jesus disse. Jesus disse, ajuntais tesouro em los reinos del cielo. E que tesouros são esses? São as boas obras que hago. Estes tesouros eu estou juntando no cielo, porque Deus vê, assim como ele disse já, inclusive a Cornélio, no livro de Hechos, diz, Cornélio, tus ofrendas, tus lismonas,
estão aceitas, estão sendo aceitas, estamos vendo de cá, estão sendo aceitas nesse cielo. Então, assim que eu desta maneira corro, não como a aventura. Não, ele não corre de qualquer maneira. Desta maneira peleio, não como quem golpeia el aire, não, de qualquer maneira, sino que golpeio o meu corpo. E acá ele usa a palavra grega, ao qual dá o entender del boxeo, não? De la pelea de boxeo. Vê que quando o pugilista está todo arrebentado acá, o lorro está todo inchado, não dá nem para ver nada mais, não? Que hacen? Ele corta aí, não? Dá um tarro, saca a sangue e listo. E sigue peleando para poder abrir o orro. Aí ele diz, sino que golpeio o meu corpo, e Pablo acá não está falando de um ascetismo. O ascetismo, a cultura, vamos dizer, foi usado muito pelos monges, não? Os monges, principalmente católicos, que se golpeavam e diziam por minha culpa, e assim eles sacavam o pecado, não, golpeando-se. E não está falando de isso, Pablo. Por quê? Entendemos todo o contexto. Sigamos lendo. Sino que golpeio meu corpo e lo pongo em servidumbre. Está vendo? Meu corpo tem que servir-me a mim. Não ser que, havendo sido heraldo para outros, eu mesmo vengo a ser eliminado. E heraldo é nessa figura aí de los istímicos, de los juegos, era o tipo que já havia rugado, que era o tipo que ditava as regras, que mostrava, ou seja, era o tipo que era exemplo, quizá, para os competidores mais jovens, quero ser como esse tipo. E ele diz, mira, se eu sou um exemplo, não? Para outros, que eu não venga a ser eliminado, que eu não venga a cair em la condenação de minha própria consciência, de minha própria carne, não? Não está falando acá o texto de perder a salvação. Não está dizendo, venga eu a cair e vou perder a salvação. Não, não está falando de isso, porque temos que entender todo o contexto. Ele está querendo dizer para nós outros que devemos, às vezes, de privar-nos de deleites. E quando eu digo deleites, prazeres, não me refiro a lo sexual solamente, porque às vezes nós outros não somos aí tão freudianos que tudo é sexual. Não estou falando de sexo, sino os prazeres naturais da vida, comer, beber, dormir, não? Às vezes tá de roda aí com os amigos, charlando e pabado e tudo. Por exemplo, se tenes um parcial, te vais a juntar com teus amigos para charlar? Não vai. Vai ter que dar em casa. Estudiando, por suposto. Por quê? Porque teneis uma meta e um objetivo a cumprir. Teneis um lugar a chegar. Teneis uma mirada posta a algum lugar, a essa meta. Eu quero terminar. Então, temos que nos privar, passar por privações, não renúncias. Temos que renunciar. Para quê? Para encontrar e chegar à nossa meta. É cristianismo. Eis assim. A vida cristiana eis assim. Por isso, eu disse, não estou falando de salvação. Já somos salvos, pero porque somos salvos, porque já somos salvos, nós outros começamos a buscar, a viver uma vida de salvo. E estas são atitudes de um salvo. É o quê? Poner metas e objetivos em nossas vidas. Esse ano, tenho a meta e o objetivo de lograr isso e de estabelecer isso. Ou seja, também com metas e objetivos. Meta podemos falar em outro lado, não? Estamos correndo a nossa meta celestial, justamente. Aí é o selo. Então, isso aqui temos que ser. E ganhando que almas? Ganhando, primeiramente, nossa própria alma, no sentido de nossa entrega e nossa búsqueda e nossa dedicação a Deus. E ganhando almas, evangelizando, ajudando, sendo boa gente, não? É no caminho, é nessa caminhada, porque isso eu vou demonstrando cada vez mais que sou um bom cristiano. Como? Com os hechos. Não é hablar, não é que daí na praça gritando, Jesus, Jesus, pero depois sou uma basura, sou malo, e roubo, engano, estafo, e de que vale, não? Então,
de metas e objetivos poderíamos falar muito, não? Tampouco podemos estabelecer metas tão altas, porque senão nos vamos a frustrar, não vamos a lograr, e nos vamos a frustrar, vamos de pouquinho em pouquinho, não? Como diz já um dito em Brasília, que de grano em grano, la gallina se gena, não? De grano em grano, a gallina vai se genando. Vê que o piquito de jetiquito, a gallina não come como um pericano. Já viu o pericano? Sabe qual é o pericano? Não? El pájaro, pericano? Não é acá? É como lá, tem o pico largo, e ele te come um peixe desse tamanho e o queijo dele é assim. E o queijo se abre assim e passa o peixe. É como a gaviota, vamos dizer la gaviota, não? La gaviota conhecem. Ah, la playa, tem... Bueno, eu sou de uma região de playa já em Rio de Janeiro, e la gaviota, tô acostumado a vê-la. Hã? Canta la gaviota. Igual o pericano não tem no Brasil tampouco não, hein? Me parece que não. Pero o pericano brasileiro é la gaviota, me parece. O pericano é de norte, me parece. Me parece, não sei. Bueno, não sou biólogo tampouco, né? Não estou nessa parte da biologia. Pero, que quero dizer com tudo isso? É que esse propósito e esse objetivo ao qual temos que poner a ser parte dessa vida cristiana. É a vida cristiana em si. É sempre essa meta. E qual a meta? É que Jesus seja glorificado em minha vida. E nessa caminhada, às vezes, vamos perder para poder ganhar, porque és la paradorra da vida, Jesus Cristo dijo isso, não vamos a ganhar sempre. Pero como vencer o pecado e vencer esse mal que habita em nós outros, que não podemos ser aquilo que queremos, como dijo Pablo, já em Romanos capítulo 8, não? 8, 13, por aí, 8, capítulo 8 todo. Também habla em 1 Pedro também habla no mesmo, 2:8, temos que mortificar as obras da carne. Como hago isso? Sujeitando-me a Deus. Como hago isso? Mortificando essas obras da carne. Pablo diz, me golpeando, pero ele usa um sentido metafórico. Esses golpes não são golpes reais, sino o golpe da disciplina, da renúncia, para um objetivo, para um propósito final, al qual quero cumprir. Por isso ele usa a palavra que é servidumbre. Servidumbre quer dizer escravo, não? É um escravo sem direito. Ou seja, o escravo não tinha direitos, sim, pero o servo já tinha direitos, não? O escravo, depois que era livre, às vezes seguia sendo escravo, pero por amor, então já tinha alguns direitos. Pero acá está falando de servidumbre. Eu tenho que submeter meu corpo. Meu corpo, como dizem por aí, não? Minha decisão. Eu tenho que decidir sobre ele, pero decidir bem, segundo a palavra de Deus. E não deixar ele, não, pastor, foi que, não foi eu, foi meu mano, na carne, não, la carne é débil, ele é pecado, la vitamina, não, la vitamina de la carne, não teremos que dar excusas. Por quê? Porque somos heraldos, somos pessoas a quem os outros veem, os outros se esperram em nós outros, não, nós outros reflejamos a glória de Deus, nós outros somos pequenos cristos, isso quer dizer cristiano. Cristiano, literalmente, quer dizer pequenos cristos, ou seja, igual que Cristo. Ou assim deveríamos ser, não? Isso que quer dizer cristiano. Então, se somos exemplo, Heraldo, acá nesse caso, quer dizer exemplo. Somos exemplo para os demais. E como hago isso? Não, é porque agarro a Bíblia na frente de todos e peço a ler, porque sou crente. Não, a não ser que alguém te pergunte algo, não, aí, bueno, eu tenho a Bíblia cá, abro, leio, explico, pero não no sentido figurativo, que eu sou uma figura e estou demonstrando essa figura cristiana, que me vesti desse estereotipo. Não, ser cristiano é o coração. Ser cristiano é ter desejos pecaminosos, é ter desejos mundanos, pero não actuar como um mundano. Porque, ao final, estamos no mundo, todos somos mundanos, somos desse mundo, do planeta Terra, e todos temos desejos pecaminosos, pero eu tenho que submeter esse desejo ao Senhor. Por quê? Senão, imagina, eu acaba predicando e depois eu ser reprovado. Já fui reprovado várias vezes, não? Ou seja, em coisas que, graças a Deus,
pudo pedir perdão, pudo arrepender-me, pudo pedir perdão, pudo cambiar, pero em outras coisas que não pudo nem dizer nada, não? E já fui julgado e condenado nesse momento, e não se pode volver atrás, e realmente errei, me equivoquei. Ou seja, todos nós outros, se não ponemos atenção na palavra de Deus, no que Deus nos quer dizer hoje, não, e sempre, vamos a ser reprovados. E essa não é lamenta. Lamenta é chegar ao prêmio. E Pablo diz: estes correm por um prêmio corruptível. Nós outros, mas todavia, tenemos mais gana de correr e de ganhar, porque nossa corona é incorruptível. Ele está falando acá de los galardones, de aquilo que hacemos para Deus, que vai ajuntar nosso tesouro no reino de los cielos. Não está falando de algo acá na terra. Eu empecei na introdução, sendo uma introdução, falando da parte da terra, não? Que são os metas objetivos para que nós outros estudemos, trabalhemos para ter um futuro melhor, não? Pero não está falando da terra, está falando de bendições espirituais, tá bem? Aunque se eu vivo uma vida disciplinada, tenho muitas bendições aqui na terra. Só é perguntar a Bill Gates, não? Pergunta, bueno, Steve Jobs já não dá mais para perguntar. Sim. Autoevaluar, sim. Justamente, temos que autoavaliar-nos e disciplinar-nos. Não é o que hace a maestra com nós outros temos que ser. Passar numa prova, nós outros mesmos, ver se estamos bem, então temos que melhorar. Não? Quando eu digo passar numa prova, por favor, não se pongam em provações, não? Porque o Senhor disse para que não entremos em tentação solitos. Não? Inclusive, essa é a oração de Jesus ao Padre, diz: Padre, não os deixes cair em tentação, entrar em tentação, pero livra-os do mal. Não? Em la oração do Padre Nosso, o Senhor nos ensina a pedir isso. Agora, como lograrei? Lograrei, por suposto, por meio da disciplina, da oração, da búsqueda. E qual será o resultado? Obras, boas obras, exemplo. Serei exemplo, seguirei exemplos. Somos exemplos, não? O final da recompensa é buena. Por quê? Porque viverei uma vida boa acá nessa terra e mais a Jariba. Não? Por suposto que eu não estou falando com isso que por las obras seremos salvos. Não, de maneira nenhuma. Pero já somos salvos, então ser salvo tem que obrar. Porque assim vamos viver uma vida boa cá na terra. Querer viver uma boa vida cá, vive uma vida de disciplina, não? Eu estava falando aí de los grandes aí. Vê estes atletas, a disciplina que leva, não? Pero o jogador tal, ele vai para a festa, e hace isso e aquilo. Tá bem, pero ele não é o melhor do mundo. Pergunta a los melhores do mundo, não? Seja não vive uma vida de disciplina. Se quando não termina treino, eles seguem treinando. Chega em casa, seguem treinando. Não sai a tomar, não toma nem Coca-Cola, aí, não? Até leva a Coca-Cola. Ou seja, vive uma vida de disciplina. Eu não digo que não tenhamos que ter prazer, vamos realmente ter prazer. Podemos comer uma pizza empanada, não? Podemos comer... Eu digo comer porque o prazer é mais natural, não? Pelo que seja, ver uma película, passear. Sim. Por suposto, claro, justamente. São os impulsos, são nossa pulsão, não? A pulsão interna nossa que sempre está buscando a autorrecompensa, não? Nós outros estamos buscando sempre a autorrecompensa e satisfazer-nos de alguma maneira. E temos que educar nosso cérebro. Inclusive, os neurocientíficos falam sobre isso. Depois vocês buscam, eu não vou falar porque não sou um profissional não, nessa área, então você não pode quedar falando muito de tudo isso, não? Pero eu já li um par de livros acerca da neurociência, já escutei um par de
profissionais hablando desse tema, que nosso cérebro necessita disso, dessa autodisciplina. Para quê? Para que podamos chegar a um lugar muito melhor com nós outros mesmos. Sabe a pessoa principal que dá feliz, somos nós outros mesmos. Por suposto que vamos ser felizes que está nosso cônjuge, nossa família, não, nossos filhos, a sociedade em geral. Não, se eu sou boa gente, imagina, é menos uma porcaria, não? Já é tanto as pessoas na basura. Se eu sou menos basurita, hoje que fui a Gé, e cada dia menos, o mundo será melhor, um mundo melhor. Ao final, Jesus nos ha chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a pôr por prática, porque é muito fácil, eu jogarei o microfone, e é muito fácil para mim falar, mas essa palavra é dificílima para mim pô-la por prática. Não? Eu estou caminhando ela amanhã, e aí dia que eu digo, não, hoje eu não vou caminhar, não. Não, me está doendo o pé. Aí começo a caminhar assim, renganhando, assim um pouquinho, e daqui a pouco acalenta, não, os músculos, e vai caminhando solo, e vou, não? E daqui a pouco eu não quero parar, estou igual um louco, não? Aí depois quando paro eu não consigo nem me levantar. É o impulso interior, aí tá. Tem que ter essa boa gana. O que necessitamos parece aqueles cotiverro, não? Que só lagara quando empurra um pouquinho. Quando necessitamos empurrão, não? Quer dizer, justamente, já começamos a hora, já está. Com essa predicação de hoje, começamos. Vamos meter metas, objetivo, ponemos na pila, não? Aí estamos aí, o pastor está motivando o Verne, vamos vir cá arreglar esse quartito, não? Que assim, nunca mais vai reclamar. Não tem nem um quartito para pôr os ticos. Assim, esses ticos não vão entrar mais cá em meu quartito, vai ter nem chave aí. Não? Que José entrou se rompe as coisas, assim, suja todo. Mano, isso é para a próxima predicação. Vamos orar, vamos terminar, senão já me quedo cablando até amanhã. Padre, te damos graça, Senhor. Graça por essa motivação que Tu nos ha dado, Espírito Santo. Saímos daqui hoje, Santo Espírito maravilhoso, motivados, sabendo que Tu estás acá ao nosso lado, actuando, ajudando, nos automotivando para sair de cá hoje, volando, com metas, com objetivos, buscando cumpri-los, pô-los por prática, para viver uma vida melhor para Ti, para viver uma vida melhor para nós outros mesmos, para a sociedade, para nosso entorno, para nossa família, e que podamos produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.